Amados irmãos e irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos no quarto trimestre do ano de 2021 e estamos estudando novas lições bíblicas na Escola Bíblica Dominical. Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os professores de escola dominical, superintendentes de escola dominical, a todos os pastores que promovem e incentivam a escola dominical em sua igreja. Ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, que nos acompanham semanalmente no programa EBD em Síntese, nossos internautas, Deus abençoe vocês. Nós, na lição passada, na lição de número 1 deste trimestre, nós estudamos a respeito do mundo do apóstolo Paulo e hoje, na lição de número 2, nós vamos estudar uma lição que tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E a verdade prática da nossa lição diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Porque nesses mais de 2000 anos de história da igreja aqui na terra, não somente Saulo de Tarso no início da igreja, mas de lá até hoje, muitas pessoas, instituições, intelectuais, autoridades, líderes políticos, religiosos, formadores de opinião, muitas pessoas, exércitos, muitos têm se levantado contra a igreja, respirado ameaças e mortes contra os cristãos em todo o mundo. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O dono da igreja é Jesus e Jesus, ele sabe cuidar do seu povo e ele sabe cuidar da sua igreja. Ele jamais nos abandonará. A Bíblia garante a vitória da igreja, a Bíblia garante a vitória do povo de Deus e com certeza, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, a tônica da lição de hoje, o objetivo geral é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. No Brasil, nós temos uma boa liberdade religiosa e muitas vezes nós achamos que em outros países temos essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, de pregar o evangelho, de expressar a nossa fé, mas tem muitos cristãos em várias partes do mundo que não têm essa mesma liberdade que nós temos aqui no Brasil, um país democrático com um Estado laico. Tem muitos lugares, muitos países no mundo que são governos teocráticos, que há uma mistura de política com a religião islâmica e eles proíbem a livre manifestação do cristianismo, dificulta e proíbem a pregação do evangelho e até perseguem aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Países também com ditadura comunista, com ditadura socialista, também têm perseguido, historicamente, têm perseguido muitos cristãos. Então, tem muitos missionários e muitos cristãos que no mundo inteiro sofrem bastante perseguição por causa do amor a Cristo. Existe no mundo inteiro uma parte dos cristãos que são perseguidos, é a chamada igreja perseguida. Então, nesta lição de hoje, nós temos a oportunidade de refletir sobre este problema, orar pela igreja perseguida no mundo inteiro e também nós que temos liberdade precisamos aproveitar a liberdade que ainda temos para poder pregar o evangelho, para poder falar de Jesus e fazer a obra de Deus. Então, no tópico 1 da nossa lição de hoje, nós vamos elencar as características persecutórias de Saulo. No tópico 2,
vamos expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos dos Apóstolos. E no tópico 3, vamos esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Esse sistema chamado na Bíblia de mundo, que se levanta, que se opõe contra Deus, a sua igreja e a missão de Deus e da igreja aqui na terra. Este mundo que odeia o povo de Deus. Jesus disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então nós temos que ter consciência desses fatos. A introdução da nossa lição diz que a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, extremamente perseguidor do povo de Deus, chamado Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, ele era um judeu, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, e ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Então ele recebeu carta branca das autoridades religiosas judaicas para perseguir os seguidores de Cristo, para perseguir os judeus, não somente dentro do país de Israel, mas também fora de Israel. Inclusive foi numa viagem dele para Damasco, capital da Síria, para perseguir cristãos lá na Síria, lá em Damasco, que Jesus apareceu no caminho para ele, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Inclusive é importante dizer que a igreja tem dono, nós somos de Jesus. Jesus falou: a minha igreja. Então quem persegue a igreja também está perseguindo a Cristo. O tópico 1 da nossa lição diz: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Tópico 1.1, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. O próprio Saulo de Tarso, que também era chamado de Paulo, ele tinha esses dois nomes. Saulo era o nome hebraico e Paulo é o nome romano. Então, ele foi um fariseu fanático. Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Cristo. Então, Saulo de Tarso tinha um zelo religioso, um fervor religioso, uma veia apologética muito grande. Ele achava que estava defendendo a única religião verdadeira, e que qualquer crença que fosse diferente daquilo que ele achava que era correto, deveria ser eliminado da terra. Saulo de Tarso se sentia chamado por Deus, no seu zelo, para exterminar da terra todos aqueles que ele considerava herege. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele disse assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, por causa da incredulidade e ignorância de Saulo, ele perseguiu a igreja, ele blasfemou contra Cristo, ele teve atitudes insolentes. Gálatas capítulo 1, versículo 13, ele também disse: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então Paulo, ele perseguiu os cristãos antes dele se converter a Cristo, ele perseguiu a igreja com violência, ele queria destruir aquele povo, aquela igreja recém-edificada. Paulo acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Então, o extremismo religioso, ele faz muitas loucuras e aberrações pensando que está fazendo um favor a Deus. Então, eles fazem isso na sua insolência, na sua ignorância e incredulidade. Embora tenham bastante convicção e são capazes de dar a vida por aquela convicção, os extremistas religiosos não significa que eles estão corretos, porque as pessoas podem ter falsas convicções. Ele tinha um zelo extremado. Gálatas capítulo 1, versículo 14, o próprio Paulo disse:
no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então ele era zeloso ao extremo das tradições dos seus antepassados. Ele superava a maioria dos judeus da sua idade. Romanos, no capítulo 10, versículo 2, Paulo se referindo aos judeus, que rejeitaram a Cristo, aos israelitas, que não reconheceram Jesus como Messias, Paulo diz em Romanos 10 e 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, não é somente ter zelo pelas coisas de Deus, mas tem que ser com entendimento. Meus irmãos, já chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo, rapidinho. A gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Queridos ouvintes da Rádio Libertador, FM 96.3, telespectadores da TV AD, internautas que nos acompanham semanalmente pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 2. A lição de número 2 deste trimestre tem como título Saulo de Tarso, o Perseguidor. Então, nós concluímos o bloco anterior, o primeiro bloco, falando que Saulo de Tarso ele era um judeu extremamente zeloso pelas tradições dos seus pais, dos seus antepassados. É interessante que o texto bíblico nem diz que era extremamente zeloso pela palavra de Deus, extremamente zeloso pelas tradições dos seus antepassados. Inclusive Jesus, ele repreendeu os escribas e fariseus porque eles colocavam as tradições dos anciãos no mesmo patamar ou até mesmo superior aos mandamentos de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nenhuma tradição humana, nenhuma tradição religiosa, nenhum costume ou uso e costume humano, ela está em pé de igualdade ou acima, muito menos acima dos mandamentos de Deus. Então, o Saulo, ele era extremamente zeloso, ele era extremista, era um religioso extremista, como alguns dizem, fundamentalista, e ele não agia com bom senso no seu zelo extremado de defender a sua fé, no seu zelo extremado de defender a causa de Deus, ele acabava transgredindo muitos mandamentos do Senhor. Deus, ele precisa e quer levantar aqui na terra cristãos apologéticas. A apologética é uma das atividades importantes do ministério cristão. Deus levanta homens e mulheres para atuarem na defesa da fé. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, como ele tinha essa veia apologética muito forte, após se converter a Cristo, após ter um encontro com o Senhor, Deus usa esse zelo e essa veia apologética dele para defender o evangelho verdadeiro. Agora, para ser zeloso com entendimento, zeloso com bom senso, zeloso com entendimento. E aqui vai uma palavra de advertência e de cuidado, de conselho para todos os irmãos que gostam de apologética. Apologética não pode ser feita de qualquer maneira para que a gente não incorra nos mesmos erros de Saulo de Tarso. Não é necessário apenas que você tenha convicção das coisas, coragem de falar, coragem de defender a sua fé. Tudo isso é importante. Um bom apologeta da fé cristã, ele tem que ter coragem de defender a sua fé, ele tem que ter convicção daquilo que crê, mas ele precisa crer corretamente, ele precisa ter zelo, mas zelo com entendimento, zelo com entendimento. Então, a apologética, ela se faz com ortodoxia,
com amor e com equilíbrio próprio. Atenção, irmãos e irmãs, vocês que gostam de apologética, preste atenção nesse conselho. Apologética cristã se faz com ortodoxia bíblica, ou seja, com conhecimento correto da verdade bíblica revelada nas Escrituras, se faz com amor e se faz com equilíbrio. Se faz com amor, com equilíbrio e com conhecimento correto das Escrituras. Porque a Bíblia diz, segui a verdade em amor. Então, o fato de você crer na doutrina correta e estar defendendo a doutrina correta, isso não dá o direito de você fazer isso transgredindo o maior de todos os mandamentos, que é o mandamento do amor. Isso não dá o direito de você perseguir, odiar, matar, fazer violência, praticar violência contra as pessoas, porque senão você vai estar transgredindo outros mandamentos. Então, a gente não pode, na apologética, entrar num sistema de disputa de vale tudo. Não, senhor. Então, a apologética cristã, verdadeira, que Deus se agrada, é aquela que é feita com ortodoxia bíblica, conhecimento correto da verdade revelada nas Escrituras, mas o amor e o domínio próprio. Então, Saulo de Tarso, ele respirava ameaças e morte contra a igreja, a ponto de prender e arrastar os discípulos para a prisão. E essa expressão, respirando ameaças e mortes, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça a sua presa, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como diz lá Pedro a respeito do diabo. Mas por que Saulo perseguia os cristãos? Ele mesmo disse que fazia isso na sua insensatez e sem entendimento, sem entendimento. Ele era zeloso, ele tinha um zelo destrutivo pela Torá e um suposto fato religioso de Jesus, talvez fosse... e o suposto fato religioso de que Jesus fosse um blasfemo, porque na visão de muitos judeus, como eles interpretam lá, Deuteronômio 21 e 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, as pessoas que eram punidos com a pena de morte, eram enforcadas, etc. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Então o apóstolo, Saulo, antes de se converter a Cristo, Paulo, antes de se converter a Cristo, ele tinha esse zelo extremado. Tópico 2 da nossa lição, a perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem chamado Estevão. Então, Saulo começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir a igreja, e dentre muitos que ele perseguiu um cujo nome era Estevão. E diz aqui o tópico 2.2 da nossa lição, se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Inclusive, a Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículos 9 e 10, que levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, disputava com esses judeus ali na sinagoga a respeito das Escrituras, a respeito da palavra de Deus, e diz o texto claramente em Atos 6 e 10 que esses judeus
oponentes, opositores de Estevão, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Estevão, no seu discurso, né, muito interessante, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, tem um grande discurso de Estevão perante as autoridades judaicas, e ele conta toda a história de Israel, demonstra ser um profundo conhecedor das Escrituras, e no seu discurso, ele discursou ali com um discurso proveniente da sabedoria do Espírito, revelando autoridade espiritual, e isso atraiu a ira dos inimigos de Estevão. Atos capítulo 7, versículos 54 a 57 diz assim: ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Então ali, naquele discurso, naquela pregação da palavra de Deus, uma pregação bem fundamentada nas Escrituras do Antigo Testamento, quando Estevão pregou com autoridade e com unção do Espírito Santo, aqueles ouvintes judeus opositores de Estevão ficaram furiosos a ponto de rangerem os dentes contra Estevão, como uma fera bramando, querendo tragar Estevão. Estevão ali disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas aí eles taparam os ouvidos e começaram a gritar alto, e partiram para cima de Estevão e ali apedrejaram Estevão e mataram a Estevão. E a Bíblia diz que colocaram as roupas, deixaram os mantos de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese deste dia está estudando a lição de número 2 deste quarto trimestre de 2021, lição que tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor. Então nós já vimos aqui que Saulo ele fazia uma apologética sem amor, sem conhecimento correto das Escrituras e sem equilíbrio. Ele deixou ser tomado e ser levado pelo ódio, pela intolerância, a ponto de não somente respirar ameaças e mortes contra os cristãos, como também a colocar em prática isso. E vimos no final do bloco anterior que depois daquele discurso cheio do Espírito Santo que Estevão proferiu ali perante aquelas autoridades judaicas, com sabedoria, com graça do Espírito Santo, aquele povo ali ficou furioso e partiram para cima de Estevão e apedrejaram Estevão e mataram a Estevão apedrejado e deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e o próprio Saulo diz que consentiu na morte de Estevão. Tópico 2.3. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Espírito proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então, como nós já falamos aqui em blocos anteriores,
muitos cristãos no mundo sofrem ainda bastante perseguição por causa do Evangelho. Isso não é nenhuma novidade. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus falou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Então ele já previu tudo isso lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Ele também falou em João capítulo 15, que perseguiram a mim, perseguirão a vós também. O mundo persegue a vocês porque odeia vocês, porque primeiro odeia a mim. Então há sempre esse embate entre luz e trevas, porque quando a luz chega, expõe as coisas ocultas das trevas. Então mostra as obras dos homens que são reprovadas diante de Deus. Então a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão sempre vai ser perseguido. Então esse sistema mundo, que a Bíblia diz que a gente não deve se amoldar a ele, é todo um conjunto de pensamentos, ideias, filosofias, ideologias, governos, políticas, costumes, procedimentos e práticas que se levantam contra Deus e contra os princípios da palavra de Deus e também se opõem contra o povo de Deus. Então sempre a igreja verdadeira vai viver nesta tensão no mundo, porque o mundo jamais vai amar, jamais vai gostar da igreja verdadeira. O tópico 3 da nossa lição: quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Uma perseguição contínua e violenta. Sempre tinha perseguição e era com violência. Eles prendiam os cristãos, mandavam açoitar os cristãos, até mesmo mulheres e crianças eram perseguidos, não era poupado, ninguém era poupado. E Jesus já tinha advertido. João 16:2, Jesus disse: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. A intolerância religiosa, esse zelo extremado, esse extremismo religioso, sem conhecimento verdadeiro das Escrituras, sem amor e sem moderação, vai fazer com que muita gente mate cristãos, destrua as igrejas locais, vai perseguir a igreja achando que está fazendo um bem a Deus, achando que está fazendo um serviço à causa de Deus. Então, tópico 3.2, perseguição, tortura e método. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica. A tortura psicológica a fim de obrigar os cristãos a blasfemarem. Atos capítulo 26, versículos 10 e 11, diz assim: e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Isso aqui é um discurso de Paulo, é Paulo falando. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então, eles usavam a máquina do Estado, ele usava o poder das autoridades, das leis, das resoluções, das portarias e dos decretos contra os cristãos. Paulo diz, Atos 26 e 11, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Então, essa tortura psicológica querendo obrigar os cristãos a blasfemar de Jesus. Em minha fúria contra eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los, como ele foi lá para Damasco, capital da Síria. Então, ele respirava ameaças, fúria, achando que estava fazendo um bom serviço a Deus. Então, temos que ter cuidado com a intolerância religiosa.
Embora, às vezes, Paulo ele estava errado duplamente, porque Paulo, além de não estar seguindo a ortodoxia bíblica, Paulo estava equivocado nas suas convicções bíblicas, porque Paulo não reconhecia Jesus como Messias. Então, Paulo estava equivocado em suas interpretações bíblicas. Então, Paulo estava fora da ortodoxia bíblica. Além disso, também estava transgredindo o mandamento do amor, praticando violência contra os cristãos e muito menos tinha também equilíbrio e domínio próprio. Mas mesmo, meu irmão, minha irmã, que você esteja correto na sua interpretação das Escrituras, mesmo que você esteja defendendo uma doutrina ou umas doutrinas corretas, mas isso não te dá o direito, isso não dá o direito da gente agir com violência e com ódio contra ninguém. Contra ninguém. Não é por força nem por violência. É o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A nossa obrigação é pregar, a nossa obrigação é falar a palavra de Deus, é proclamar o Evangelho de Cristo, a verdade bíblica. E Deus é quem vai tocar nos corações e quem responder favoravelmente ao chamado de Deus vai ser salvo. Então, nós precisamos ter cuidado. Apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Durante o período da Guerra Fria, onde o comunismo estava em seu apogeu em vários países do mundo, e nesses países muitos cristãos foram perseguidos e, além de trabalhos forçados, açoites, perda de direitos civis, etc., muitos cristãos também eram submetidos à tortura psicológica, com armas, fuzis, revólveres apontados para a sua cabeça, para que eles negassem o nome de Jesus, para que eles negassem a sua fé, para que eles blasfemassem contra Cristo. E muitos morreram fiéis ao Senhor e não negaram o nome de Jesus. E a perseguição contra a igreja não cessou no século XXI e não vai cessar. Sempre que a igreja, durante todo o período que a igreja estiver aqui na terra fazendo a obra de Deus, ela vai ser perseguida. Até mesmo nos países ditos democráticos, como o nosso, o Brasil, nós também já começamos a perceber várias movimentações no setor judiciário, no judiciário, no Ministério Público, para querer calar a nossa fé, arranjar interpretações equivocadas das nossas leis, para nos empurrar para dentro de quatro paredes, para impedir a manifestação pública da nossa fé, querer fazer com que as pessoas acreditem que o nosso discurso, a nossa pregação é de intolerância religiosa. Querem nos taxar de fundamentalistas, de intolerantes, porque cremos nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, minhas irmãs, já estamos chegando ao final desta aula. Devemos ter cuidado. Vamos fazer apologética com conhecimento bíblico correto, com ortodoxia bíblica, temperada com amor e temperada com o equilíbrio, com o domínio próprio. Assim, a gente vai fazendo a obra de Deus. E que Deus abençoe e ajude e proteja todos os cristãos e todas as igrejas perseguidas do mundo inteiro. Por mais que a perseguição seja grande, Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Creia nessa palavra. Deus abençoe você, sua família e boa aula da Escola Bíblica Dominical lá na sua classe de Escola Bíblica Dominical na sua congregação. A paz do Senhor para todos e até o próximo programa EBD em Síntese, se Deus quiser.